Fala aí, pessoal, beleza? Então, professor Vladimir Rodrigo, matéria Biologia, aula 2, turma, segundo ano. Tranquilo? Então, respeitando ainda o isolamento, né? É a melhor forma da gente estar passando por esse momento de pandemia, né? De conter esse deslocamento desse vírus, né? Mas é um momento que vai passar e que a gente vai superar da melhor forma e refletir sobre nossas ações a quanto socialmente, a quanto principalmente sobre a questão biológica e ecológica do planeta, tá bom? Então vamos lá. Eu estou disponibilizando a segunda aula, o segundo conteúdo, dando sequência, né? De qual forma? Tem a plataforma Pitágoras, disponibilizada pelo colégio, e também o canal no YouTube, onde estão sendo postadas as aulas não só de biologia, como todos os professores, não só também no ensino médio, como o fundamental também. É importantíssimo que você curta, que você se inscreva no YouTube, no canal, né? E você compartilha. Qual o canal? Para quem não sabe, para quem está moscando, C.E. José Francisco da Mota, tá bom? Então vai lá, já dá aquela curtida, você vai lá, se inscreve agora e você já compartilha nas redes sociais. Faz esse favor, não só para os professores, não só para a instituição, mas também para seus colegas estarem sabendo que está sendo, no momento que você se inscreve no canal, né, você vai estar recebendo a notificação de uma nova postagem de aula. Mas, vamos lá, estou me sentindo muito blogueiro. Mas vamos lá. Reino Plantae, o que é isso? O reino das plantas, né? Chegou o momento de dar início ao estudo das plantas. A gente estudou no conteúdo anterior reino fungos, agora a gente passa para o reino das plantas, né? E aí vamos lá, a conquista do ambiente terrestre. O porquê a gente começa com essa frase, a conquista do ambiente terrestre, tá? O livro aborda um clássico da literatura mundial chamada A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Ele cita, e até por alguns momentos foi transformado em filmes, é uma característica de a gente poder voltar ao tempo. Se a gente pudesse voltar no tempo, uma máquina do tempo, a gente conseguiria relatar e identificar situações. Então, a gente consegue hoje, através de situações que estão evoluindo, né, nas pesquisas, na capacidade técnica, principalmente na informatização das pesquisas, utilizando ferramentas altamente evoluídas, tecnológicas. Às vezes a gente ouve assim, a informática ela contribui bastante na nossa evolução de dados e na biologia em si, né? Porque permite fazer com que a gente consiga mais e mais evidências para estar juntando esse quebra-cabeça. Então, a conquista do ambiente terrestre, já dá para entender que a planta se fazia no meio aquático, né? Então, ela houve uma descendência, vamos falar assim, para o meio terrestre. Então, vamos lá. Características gerais das plantas. Então, por enquanto, a gente vai falar todas as características gerais, tá? Então, vamos lá. Com base em evidências, ó que nome legal, morfofisiológicas. Então, e moleculares, tá vendo? Deu a entender evidências que a origem do reino Plantae surgiu através de uma alga verde como ancestral que estava na parte aquática, né? Então, através de uma alga verde surgiu o grupo o Reino das Plantas, né? Que a gente vai estar estudando agora. E aí algumas características fundamentais que a gente tem que ter. Qual? São formadas por células eucariontes, né? Células eucariontes. Elas possuem estruturas pluricelulares, né? E são autotróficos. E aí eu gosto sempre de comentar sobre isso. Eucarionte, porque não é procarionte, é eucarionte, né? Pluricelulares, porque não são
acelulares ou com uma única célula. Então são estruturas pluricelulares formadas por várias células, né, que vão formando tecido, e autotróficos, que possuem a capacidade de formar a sua energia, né, formar o seu alimento. Então essas características são fundamentais, principalmente o autotrófico, né? Cita-se muito essa característica das plantas, né? Ninguém nunca viu uma planta aí numa barraca de x-tudo e pedir um x-tudo e um açaí, né? Ela consegue se alimentar sozinha, nem comprar um copo d'água por aí. Então vamos lá. Suas células possuem um conjunto de plásticos que dão uma característica também fundamental para elas. Muitos estudiosos botânicos, biólogos com especialização em botânica, eles falam que devido a isso, a essa característica, a gente é melhor classificar como embriófitas, para melhor definição desse reino, do reino das plantas. Reprodução por alternância de gerações, chamadas metagênese, né? Então faz alternância sobre esse tipo de reprodução, né? N2N, enfim. Classificação desse reino, a gente consegue hoje definir em 4 grupos. São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Elas possuem 4 grupos, né? Então, esses 4 grupos que conseguem fazer essa divisão. Aí a gente tem na página 18 aqui essa classificação através de uma árvore evolutiva e critérios de classificação. Alga como ancestral, trazendo aqui para vocês. Isso é importante, o seguinte, eu não estou colocando imagens de internet, eu quero que vocês olhem na apostila para melhor se identificar. E aí a gente tem um cladograma aqui, que a gente já citou isso em sala de aula, a estrutura de um cladograma que faz com que diferencie elas, não só como reino das plantas, como qualquer estrutura que a gente vá fazendo um quadro cronológico de evolução. O cladograma é muito bom para isso, né? Então, a gente já começa a classificar e caracterizar características gerais das briófitas, né? Considerado como as primeiras plantas terrestres. Então, foi quando se estabeleceu a primeira característica terrestre. Primeiro, vamos colocar assim, espécie, primeiro grupo que conseguiu se estabelecer ali. Geralmente, quando é a primeira, né, primeira versão, não é lá aquelas coisas, mas conseguiu se estabelecer, né? Primeiro vegetal a apresentar um certo padrão de organização pluricelular, né? Então, a gente está falando de estruturas ainda remotas, mas já que ganhou numa estrutura pluricelular organizada. É isso que eles falam. No primeiro momento se organizou de uma maneira legal, limitada ainda, mas legal para o ambiente terrestre. Apenas adaptadas em ambientes com mais umidade. É aí que tem a fragilidade. Essa primeira adaptação de organismo pluricelular, ela estava ainda limitada a ambientes úmidos, tá bom? Ambientes que necessitava ainda daquela temperatura baixa e aparecimento de água frequente ali. Elas são avasculares, com transporte de difusão. É o seguinte, o transporte de célula para célula. Não existiam canais ainda vasculares. E aí eu gosto de citar quando estou em sala de aula, eu pego o telefone e falo assim, o que é melhor para chegar do primeiro aluno, qual a forma melhor chegar do primeiro aluno da primeira cadeira até a última. Eu pego o telefone, dou na mão de um, aí o outro passa e vai passando até chegar o aluno da última cadeira. Isso seria, exemplo, cada aluno uma célula e teria que passar célula por célula as substâncias necessárias. Por isso que é transporte por difusão. E quando você cria uma conexão através de vasos vasculares, é uma conexão direta. Aí eu dou o exemplo, seria como seria mais fácil e rápido para chegar no último aluno. Você poderia pegar e jogar para o último aluno. É lógico, um exemplo
simplificado, mas seria uma maneira direta, uma maneira mais rápida, uma maneira que são nossos vasos. Um exemplo que a gente pode dar de vascularização são nossos veios e artérias no nosso corpo, que fazem esse tipo de transporte para todo o nosso corpo, né? São plantas de pequeno porte ou achatadas. Em alguns determinados momentos, mas o que é isso? São quando chove, fica aquelas plantinhas pequenininhas, que alguns chamam até de lodo, tal. Então, justamente as briófitas são esses matinhos que a gente vê popularmente assim em casa, no muro, quando fica úmido. Então, eu já tive a oportunidade de ver em florestas, em pedras, próxima à cachoeira, que fica feito um tapete. Fica até legal de você passar pisando, que fica confortável até de deitar, que fica mais ou menos em torno de 12 a 15 centímetros que eles conseguem atingir, tá? Vamos lá. Seus órgãos, uma diferença crucial e fundamental para a gente nunca esquecer, tá? Seus órgãos possuem uma identificação diferenciada, né? Não é raiz, não é caule, nem é flor. Rizóide, cauloide e filóide, tá bom? Como não possui flores, são criptôgamas, as sifonógamas dependem diretamente da água. Isso quer dizer que o gameta masculino é flagelado, tá bom? O gameta masculino é flagelado. Isso é importante. Eles dependem da água porque o deslocamento do gameta vai ser com flagelo. Filos. Briófitas, que são os musgos. Hematófitas, que são as hepáticas. As anterófitas, que são os antóceros. São esses 3 filos encontrados dentro do grupo das briófitas. Reprodução, vamos lá, reprodução. As briófitas, como todas as plantas, se reproduzem por alternância de gerações. Gametófitos, estágio adulto. Então, quando a gente tem o estágio adulto, a gente está falando de gametófito, e existe o masculino e o feminino. Então, vamos falar, tem lá a briófita menina e a briófita menino, homem e mulher, em comparativo. Aí a gente tem o gametângio, que são órgão reprodutor de gameta. Então é um órgão que produz gametas. Masculinos, que são chamados de anterídeos, que dentro são produzidos por mitose os anterozoides, tá? Gameta masculino haploide, dotados de um flagelo. Lembra? Então são anterozoides com flagelo, são gametas com flagelos. Femininos são os arquegônios, são gametângios, tá? Que são chamados de arquegônios, que produzem as oosferas, que são maiores em móvel. E o gameta feminino haploide, tá? Deslocamento do anterozoide até o arquegônio fecunda a oosfera. Vou falar de novo. Deslocamento do anterozoide até o arquegônio fecunda a oosfera, formando zigoto, geração diploide. Lembra que aqueles são haploides? Metade, formou um diploide. Um esporófito 2N. Então, nós tínhamos uma geração N, formando uma geração 2N, e a gente vai formar depois uma geração N. Então, por isso que eles são chamados de alternância de gerações. Tá bom, pessoal? E aí a gente encerra por aqui, que a gente vai estar voltando para poder falar sobre a sequência desses grupos, tá bom? Então, até a próxima aula, para não acumular, a gente vai estar disponibilizando as questões para estarem sendo pesquisadas com base na apostila, tá bom? Então, até a próxima, e por hoje é só, e abração!